Ei, tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Paulo Echevarria e eu já vou pedindo para que se inscrevam em nosso canal. É só dar um pulo ali em cima, é muito simples, se inscreva ali para que a informação possa chegar a você fresquinha, sempre, sem problema de shadow ban. Tem que se inscrever, tá? E compartilhe o vídeo quando puder. Porque, olha, tem muita coisa acontecendo e sensível demais. Olha só essa. Começaram a circular nos Estados Unidos, não no Brasil, nos Estados Unidos, mas nas principais esferas políticas, administrativas e algumas fontes americanas de jornalismo, conversas de bastidores que o destino do presidente brasileiro e de um ministro da mais alta corte do país já estaria traçado. Estão falando até que os agentes da Força Delta estariam em território brasileiro com um plano de subtração pronto e em prática. Seria um complemento do que aconteceu na Venezuela. Estão dizendo, nos murmurinhos, que Nicolás Maduro já abriu a boca há muito tempo, assim como Hugo El Pollo Carvajal, e que as autoridades americanas estariam apenas juntando provas para desvendar para o mundo inteiro as responsabilidades dessas autoridades brasileiras no suporte e financiamento do crime organizado. Uou! Isso é muito sério. Para as autoridades norte-americanas, o risco à segurança nacional não terminou apenas com a prisão de Nicolás Maduro. Não. O importante é acabar com o financiamento, que teria o dedo das organizações brasileiras como o PCC e Comando Vermelho, juntamente com autoridades que estão no comando do país, dando suporte. Pensando por esse lado, até que faz todo sentido a preocupação do presidente brasileiro, fundador do Foro de São Paulo, que foi até o ministro da Defesa dele, José Múcio Monteiro, perguntar se os americanos poderiam pegá-lo no país de helicóptero. Lembra disso? Foi. Tem umas 2 ou 3 semanas que isso aconteceu. E José Múcio respondeu que até de Uber eles pegariam o presidente. Lula, então, ficou apavorado. Mas o que estaria por trás dessa preocupação do presidente Brazuca? Seriam apenas as declarações contrárias ao presidente Donald Trump? Apenas isso? Não seria suficiente para que o presidente de uma nação invadisse outra e ainda prendesse o mandatário. Não por causa de pensamentos e declarações, palavras ao vento. Nisso, o governo americano concorda, pois é a favor da livre expressão. Então, para um governo querer invadir um país soberano e capturar o seu presidente, é necessário algo muito mais grave e que justifique essa medida tão radical. E o presidente brasileiro sabe o que fez no verão passado. Talvez seja por isso que ele anda tão preocupado, tão nervoso. A novidade é a entrada na lista de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo dizem, por lá, ele poderá ser capturado até 1º. No dia 1º de julho, agora, o Itamaraty emitiu um sinal de alerta às autoridades brasileiras por causa da proximidade de embarcações norte-americanas, porta-aviões, que se aproximaram de águas brasileiras. E acredite, isso não é filme de ficção. É tão real como aconteceu na Venezuela e o ar que você respira. A estratégia desses militares é bem simples e complexa ao mesmo tempo. Veja, se vier a acontecer mesmo de verdade, não haverá alardes. Nós só ficaremos sabendo quando os alvos já estiverem detidos e em solo americano. Não será como na Venezuela. Para cada missão, uma estratégia diferente, distração, acomodação, esquecimento e silêncio, tudo isso. Quando se derem conta, pum, já estarão no destino estabelecido. A estratégia já estava traçada desde quando levantaram voo para capturar Nicolás Maduro. A Venezuela foi apenas a parte 1
da missão, dividida em várias etapas. A continuidade do plano já está em curso e quem viver, verá. Vamos conversar agora com o nosso convidado aqui, Alfredo Bessoff, que está hoje conosco aqui no canal do Paulo Echebarria. Alfredo, isso é de causar tremor, hein? Nas autoridades brasileiras. Já estão dizendo, inclusive, que tudo vai depender deste mês de setembro, que vai começar em breve, porque estaremos na reta final das campanhas eleitorais. Como é que você vê tudo isso, Alfredo? Seja bem-vindo. Salve, salve, Paulo, nossos queridos amigos, espectadores. O que nós estamos vivenciando, na verdade, é um jogo onde existe uma pressão, onde existe informação e contra-informação. Muitas vezes a contra-informação ela tem um peso muito maior do que a própria informação. A antecipação da informação pode ser fundamental para fazer com que o inimigo cometa novos erros. Você faz uma ação, anuncia uma ação e você verá como aquele grupo que você supostamente já tem mapeado, como esse grupo poderia reagir numa situação de confrontação. Então, na minha opinião, isso irá acontecer. Extração, isolamento, não interessa o nome, abdução, de alguma forma, eu acredito que isso irá acontecer. Agora, o tensionamento que será levado até esse momento que isso acontecer vai depender muito da reação dos próprios brasileiros, das autoridades brasileiras. Cabe lembrar aqui que enquanto o Maduro ficava dançando lá, venham, cobardes, venham a Miraflores, estavam tudo sendo mapeadas as reações deles. Então agora, no caso do Brasil, tem muita semelhança com o que acontece, com o que aconteceu lá com a Venezuela. Basta lembrar as ações que o Brasil foi traçando. Ainda nos últimos dias, realizou um acordo operacional com quem? Com a Turquia. Um acordo para segurança. Por quê? Porque o Brasil, o governo atual, definitivamente perdeu a confiança, que não sei de onde tirou de confiar em algum momento na proteção de Cuba, se deu conta de que a Rússia é uma fria, se deu conta de que o Irã não tem pernas, e que a China não tem interesse. A China tem um interesse, a China não quer a guerra. A China quer que o Brasil aceite as condições e tudo bem. Então, o Brasil está procurando novos aliados dentro desse cenário. E aí ele foi buscar a Turquia, que para mim sempre fez parte do eixo do mal, que sempre foi, na minha interpretação, sempre foi esse eixo do mal tem até hoje, né? Rússia, Turquia, Irã e a China. Então, mas eles agem, Paulo, como se os norte-americanos não soubessem de nada. Essa é a questão que eu fico mais fascinado. Paulo, eles fazem de conta que não existe o mínimo de inteligência do outro lado. Como se tudo que eles fazem não estivesse sendo monitorado em tempo real pelas ferramentas de tecnologia que existem. Eles atuam, Paulo, como se só eles tivessem inteligência, como se só eles fossem capazes de formular qualquer tipo de linha de raciocínio. Então, que as autoridades brasileiras estão todas mapeadas, eu tenho certeza. Mas essas ações que as autoridades brasileiras perpetram, Paulo, pensando com isso, dizer que está tudo bem, está tudo sob controle, para mim são apenas manifestações de desespero. Basta lembrar, e essa é uma informação que já tem sido batido muito, que o Lula, que o atual chefe do Poder Executivo do Brasil, não dorme no mesmo quarto, na mesma dependência, 2 noites seguidas no Alvorada. Há, inclusive, informações de que algumas áreas contíguas ao Palácio do Alvorada foram transformadas em área de sono ou do pernoite. E também aconteceu já, dizem, que o próprio presidente saiu da residência oficial e foi para o Jaburu. Então, pessoal, é só uma questão de tempo.
Mas a grande diferença é como você falou, Paulo. A grande diferença está em que agora, nós estamos tendo, pela primeira vez, a clara identificação e indicação de que não é apenas um, mas pode haver mais extrações. Pois é, isso é interessante porque bate, Alfredo, e você vai lembrar muito bem, porque você conhece ela, a Elisa Robson, né, que é a jornalista brasileira que hoje vive exilada nos Estados Unidos. Ela já tinha dito, inclusive para a gente, que o Poio Carvalho já tinha aberto a boca e apresentado documentos sérios com relação ao envolvimento de algumas autoridades latino-americanas e haveria, nessa ocasião, citado o nome de um presidente brasileiro. Então, quando a gente começa a pensar por isso aí, a coisa começa a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, começa a ficar feia. E vou dizer mais uma coisa que muita gente não sabe. Você sabia que o Palácio do Planalto tem várias saídas subterrâneas? Jogando lá para de trás, lá para aquela via 2 e outras mais. E o Palácio do Alvorada também, papai. Então, os caras já Palácio do estão Planalto, sabendo. Paulo, inclusive, a suspeita de que tem uma saída Estamos sabendo. para a embaixada da Palestina. Pois é, que é logo ali atrás, né, no Palácio do Planalto, né? E aí, veja bem, existem essas saídas, né, que foram construídas lá atrás, realmente, né, na época, boa parte delas foi construída ainda na época do regime militar. Mas o que acontece? Vamos ver, né? As coisas estão esquentando e, como eu disse, tudo vai depender deste mês de setembro. Veja você que até o ministro, né, relator, está sentindo que está difícil, já está jogando a toalha dizendo que o sistema eleitoral brasileiro está falido e está tentando buscar uma outra alternativa, né, que justificasse talvez ali uma manobra para que todos possam resistir sem muitos prejuízos. Mas muita coisa precisa ser mudada, viu, Alfredo? Muita coisa precisa ser mudada e nós sabemos como mudar, né? O Alfredo ainda estará comigo nessa jornada, né, para a Câmara dos Deputados e, né, com muito aconselhamento também, né, ajudando a construir as propostas que são fantásticas. Ele tem o papel dele nessa luta e nós temos exatamente nas mãos o que nós precisamos para garantir essa mudança. Tá bom? Não vamos falar agora, obviamente, né, um pouquinho mais para frente, no mês de setembro, a gente vai falando um pouco mais, porque está cheio de gente oportunista, viu, Alfredo? Gente oportunista, tem gente dizendo aí nos chats, isso aí é tudo conversa fiada, né, de candidato, conversa de promessa de campanha, já estou cansado de ver isso nunca vai dar em nada. Claro, você viu isso de políticos profissionais. E exatamente como você disse que está cansado de ouvir essas coisas, nós também estamos. E é por isso que a gente vai entrar e resolver. De novo, porque a técnica é o resultado de uma prática repetida muitas vezes. E nós sabemos agora o que fazer depois de observar e vivenciar a repetição dessa prática inúmeras vezes. Temos a técnica, temos exatamente a proposta de como realizar, executar e ter sucesso. Nós ficamos por aqui com este vídeo. Meu nome é Paulo Echebarria, eu sou candidato a deputado federal por Brasília pelo Partido Novo. Você que é de Brasília já sabe o que fazer. O meu número é 3012. Lembre-se o seguinte, quantos dias tem um mês? 30. E quantos meses tem um ano? 12. 30 dias, 12 meses. 3012. Guarde esse número, porque na hora que você estiver entrando na cabine para votar, você precisa lembrar de mim. E eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço e a gente se vê mais tarde.